Apesar de todos os benefícios claros da organização e do planejamento, muitas empresas e indivíduos ainda se recusam a adotar medidas organizacionais por várias razões. Você tem ideia de por que isso acontece? Olá, eu sou Duílio Moraes e este é o podcast Pulso da Razão, com dicas sobre carreira, negócios e desenvolvimento pessoal. Tem muita gente que tem resistência quando se fala em organização e planejamento, porque a ideia de mudança de hábitos e rotinas estabelecidas pode ser vista como desconfortável e até mesmo desnecessária, já que ela representa o desconhecido e uma possível alteração de status quo que a maioria das pessoas não quer. Além disso, muita gente ama e até mesmo se orgulha do caos, porque associa a organização a uma atividade cansativa e sem graça. A ideia de ficar passando tempo arrumando, planejando e estruturando pode parecer desinteressante, principalmente quando a gente compara isso com atividades mais espontâneas e divertidas. Tem um estereótipo de que a organização é uma obsessão de pessoas extremamente detalhistas ou nerds. E essa visão pode fazer com que alguns evitem essas práticas de organização para não serem vistos dessa forma. A organização também é frequentemente vista como uma tarefa exaustiva e que exige muito esforço e dedicação. Para aqueles que já se sentem sobrecarregados, a ideia de adicionar mais uma responsabilidade é desencorajante, porque implementar medidas de organização requer um investimento inicial de tempo e esforço, o que muitos funcionários e gestores consideram que não têm condições, devido aos prazos que já são apertados e às cargas de trabalho altas no meio corporativo. A organização eficaz muitas vezes também requer habilidades e conhecimentos específicos. E a falta de treinamento adequado pode ser um impedimento, porque os funcionários podem não saber como implementar sistemas organizacionais de maneira eficaz. E algumas empresas podem ver a implementação de sistemas organizacionais como um custo adicional, seja em termos de dinheiro, tempo ou recursos. Isso até é particularmente verdadeiro em pequenas empresas com orçamentos limitados, mas o custo a longo prazo da desorganização pode levar à perda de lucratividade e até mesmo à quebra do negócio. Sem uma compreensão clara de quais são os benefícios de ser organizado, pode ser difícil para os gestores justificar a necessidade de mudanças. A falta de dados concretos sobre o retorno do investimento em medidas de organização pode ser uma barreira significativa. Em algumas empresas, a cultura também pode valorizar demais a flexibilidade e a informalidade sobre a estrutura e a ordem. E nesses ambientes, medidas de organização podem ser vistas como restritivas e desnecessárias. Existe uma crença comum que associa organização à falta de criatividade, sugerindo que pessoas organizadas são rígidas e metódicas demais para serem verdadeiramente criativas. E, por outro lado, o caos é frequentemente visto como um ambiente propício à inspiração e à inovação, sugerindo que as mentes criativas prosperam em meio à desordem. No entanto, essa dicotomia entre organização e criatividade é, na realidade, um mito. As raízes desse estereótipo estão na romantização do caos. A ideia de que o caos está inerentemente ligado à criatividade tem sido perpetuada por várias histórias de artistas e inventores que trabalharam em ambientes desorganizados. A imagem do gênio caótico, que é romantizada na cultura popular. A organização é frequentemente associada à conformidade e rotina, e isso pode ser visto como oposto à inovação e à originalidade, que são marcas registradas da criatividade. Algumas pessoas podem ter experiências pessoais que reforçam essa crença. Por exemplo, momentos de inspiração podem ter ocorrido durante um período de desordem, criando uma falsa correlação entre caos e criatividade. No próximo episódio, eu vou falar de como a gente pode desmistificar esse tabu de organização e planejamento. Até lá, sucesso a você e um forte abraço. Este foi o podcast Pulso da Razão. Dicas sobre carreira, negócios e desenvolvimento pessoal.